nós, porque ela é a responsável, dentro do Ministério da Turismo e dentro do Brasil, pelo compilamento de dados que a gente utiliza nas nossas divulgações, naquilo que a gente faz de organização para a questão do turismo, né? E também para divulgar melhor o turismo com relação aos números. E aí eu vou perguntar para ela, para que ela faça uma apresentação e também explique um pouco o que a Bárbara faz no turismo. Ela também está visitando aqui a VIP, é uma feira que está acontecendo agora em Ribeirão, hoje é dia 21 de agosto de 2026, a 28ª Feira VIP. Bárbara, me diga aí, como é que é a tua vida, o seu dia a dia no Ministério? É bastante cheio porque o Brasil é um continente e aí compilar e conseguir dados, né, do Brasil inteiro, a gente conseguir trazer informações do turismo para ajudar na tomada de decisão de qualquer gestor público, seja ele municipal, estadual ou nacional, é uma tarefa um pouco difícil, mas muito prazerosa sempre. Eu acho importante dizer que trabalhar com estatística muitas vezes requer um cuidado, né, um rigor metodológico muito importante para a gente trazer a informação o mais exata possível, com a maior qualidade possível. E muitas vezes essa é a nossa maior dificuldade, faltam recursos financeiros, recursos humanos, né? Mas a gente está fazendo um bom trabalho, o setor muda muito também, então muitas coisas vêm mudado e a gente teve uma pandemia muito grande, né? Que mudou todo o turismo e essa retomada depois de 2023, ela mostra que a gente está correndo atrás do que foi perdido, acho que é como as pessoas entendem um pouco. Então, acho que é muito importante a gente pensar em como estamos evoluindo para conseguir também auxiliar qualquer gestor público a tomar a melhor decisão, a fazer seu planejamento. E acho que o que é mais importante, verificar se o que foi planejado está sendo cumprido e está sendo cumprido de forma eficaz, de forma eficiente. Então, assim, números são principalmente para isso, para a gente verificar a eficácia e a eficiência do que foi planejado, né? E se o resultado foi o que se esperava ou se não, se a gente tem que mudar a forma de pensar para fazer um novo trabalho, para resolver os problemas que a gente já tinha. Então, eu sei que você está no Ministério já há algum tempo. Como é que você vê a evolução do Ministério, né, e também do Turismo Nacional de uns 10 anos para cá? Você acha que está evoluindo, a gente tem que melhorar? O que você, na sua visão, o setor produtivo tem que incrementar? E se você tem um paralelo do que era, né, há 10, 15 anos, né, mesmo da época do primeiro-ministro, 2003, até agora, o que você acha que melhorou nesse período todo? Eu estou adorando que você fala 10, 15 anos, achando que, não, ela é novinha, não vamos abusar. Eu já tenho mais de 20 anos, né, no turismo também. Já trabalhava na Embratur quando o Ministério do Turismo foi criado em 2003. E sim, a gente nota uma evolução muito grande do setor, de projetos também. E eu acho que alguns projetos eles permaneceram porque eram bons projetos, isso é muito importante dizer também, e acho que isso é até um problema, muitas vezes a gente tem a parada de um bom projeto, né, por mudança de gestão, e a gente tinha que pensar mais em políticas de Estado, não políticas de governo. Isso é um problema que acho que é um problema mundial, não é um problema dessa pasta, nem um problema de quem está no momento, não, é mundial, né? A descontinuidade, ela existe porque as pessoas querem colocar sua marca, querem fazer acontecer e elas estão certíssimas. A gente tem sim que colocar, às vezes, a nossa cara nos projetos, mas o que é bom, ele permanece, tem sim que permanecer e tem que evoluir. Isso faz parte do setor. O turismo evoluiu muito vamos colocar de 2000 para cá, nesses 26 anos. E a gente teve uma evolução em todas as áreas, principalmente na questão da transformação digital. E a pandemia, mais uma vez, ajudou muito nisso. Na verdade, assim, a gente teve o início dessa evolução,
né, com a chegada do primeiro smartphone no final dos anos 2000, 2007, e aí essa evolução digital chegou não só com o turista, as empresas também tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Os produtos turísticos agora também têm que apresentar essa pitada digital para se fazer conhecer, para se fazer presente no mercado. Então, acho que tudo isso mostra a evolução do setor, né? E, claro, o serviço público também evoluiu junto. E acho que na esfera nacional, mas também na estadual e na municipal, a gente vê toda essa evolução, por exemplo, com formas de trabalho no meio digital. Isso daí facilitou muitos trabalhos, melhorou a transparência, o que é muito importante também. Então, eu acho que esse é o principal aspecto que eu gosto de destacar quando a gente fala de evolução no turismo, mas também evolução na forma de gerir o turismo nos territórios. Isso daí é bastante importante, né? E deve sempre ser destacado, sim, porque ele veio para melhorar, ele veio para facilitar, mas ele veio também para aumentar a transparência e mostrar que o governo não está contra ninguém. A gente tem que trabalhar junto com o trade, a gente tem que trabalhar junto com as comunidades, e eu acho que uma governança bem feita é dessa forma, né? Então, aproveitar essa transformação para isso também. E a questão dos números? O que a gente tem de número hoje do turismo? Como é que estão os números atuais? Eu sei que a gente está vivendo um período agora que é diferente e tal, mas a coisa acontece. Como essa feira, por exemplo, acaba atraindo gente de vários lugares e tal. Isso no mercado de eventos, em franca ascensão, é o que a gente imagina no setor do turismo, que alavanca um monte de negócios. Quais os números que a gente tem agora do turismo? Bom, os números mais tradicionais são os de chegada de turistas internacionais no Brasil, né? A receita cambial turística. A gente nunca teve números tão altos nesses dois quesitos, né? Ano passado a gente teve mais de 9,3 milhões, né, de visitantes. Na verdade, mais não, mas mais ou menos 9,3 milhões de visitantes. Nunca tivemos esse valor antes. Mas eu gosto de destacar que não é número de turista que faz um turismo bom, né? Claro que é a forma mais fácil de se medir a eficiência da propaganda de um destino, mas eu acho que a gente tem que pensar muito na questão da geração de emprego e renda, não dá para fugir disso, né? Afinal, a própria Constituição Federal coloca que o turismo ele tem que ser uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, por meio de geração de emprego e renda. Então, a gente também trabalha os números do emprego, junto com CAGED, RAIS. A gente tem aí o trabalho mensal, e aí no início do ano seguinte a gente pega a RAIS, que é o dado anual, para verificar realmente esse estoque, e a gente sempre tem estado com estoque positivo, né? Então, a gente mais emprega do que demite empregados no turismo, mesmo na questão de altas e baixas temporadas, a sazonalidade existe no nosso setor, mas a gente costuma manter essa ascensão, né, essa melhoria, porque é uma forma, e as pessoas às vezes trabalham no turismo como um segundo emprego, ela consegue como uma forma de aumentar a sua renda, né? A gente teve grandes mudanças com a nova Lei Geral do Turismo. Então, incluir, por exemplo, o agro dentro do cadastro permite com que as pequenas propriedades rurais consigam também acessar fundos que não conseguiam antes. Então, conseguem melhorar o seu empreendimento e conseguem, com visitações, né, melhorar também o seu negócio. Então, acho que isso é o mais importante de se citar. A possibilidade que o turismo traz de melhorar a vida das pessoas. Claro que é importante dizer também que esse trabalho que cada destino faz, né, para melhorar os seus produtos e as experiências para visitantes, isso muda às vezes a forma como o cidadão enxerga o seu espaço, o seu território, a sua cidade, né? Essa sensação de pertencimento é muito importante, faz você valorizar mais
o seu local. E quando você valoriza o local em que você vive, você respeita, você acolhe, você melhora a sustentabilidade, a preservação patrimonial. Então, acho que é muito importante a gente ver toda essa qualidade positiva que o turismo pode trazer para a gente. Muito bem. Me fala uma outra coisa. O setor privado, ele tem, às vezes, algumas dificuldades com alguns municípios, né? Porque nem são todos os municípios que entenderam ainda a gente tem essa dificuldade, é uma reclamação que os convertidores fazem, porque às vezes você tem um distanciamento entre a iniciativa privada, que é pujante, que vai atrás, mas às vezes o poder público fica um pouco distante, né? Alguns municípios, né? Nós somos mais 5.571 municípios e a gente acaba tendo um país maravilhoso e às vezes algumas prefeituras ainda têm dificuldade. Como é que a gente pode acessar os números que o Ministério tem para melhorar esse convencimento das prefeituras? Eu sei que acho que no site do Ministério deve ter lá um link e tal. Isso seria uma questão, né? Como acessar isso? E me fala um pouquinho, como é que você compila os dados? Você vai na Infraero, você pega na Polícia Federal, onde é que você busca as informações que vão te dar subsídio para estratificar aí o resultado que você busca? Bom, o turismo ele tem uma atividade muito diversificada, então, pela transversalidade do setor, a gente tem que buscar dados, né, em vários outros órgãos. Então, claro, o IBGE fornece dados, o Ministério do Trabalho e Emprego fornece dados, a Polícia Federal, o Banco Central. Então, a gente tem sim um trabalho de coleta, né, de dados de várias outras instituições. Existem também as pesquisas primárias que devem ser feitas, elas são sempre mais caras, exigem maior número de pessoas e maquinários, mas é a pesquisa primária, por exemplo, que vai te fornecer o perfil do turista que visita, né, o seu município, a sua região, o seu destino. Então, existem várias formas de se trabalhar os dados, de se conseguir dados no turismo ou em qualquer outro setor. Hoje tem se trabalhado muito também com os Big Data, né, a possibilidade de parceria com, por exemplo, as operadoras de telecomunicações. Então você consegue muitas vezes, não são dados oficiais de governo, mas eles te ajudam também a planejar e a verificar informações que vão, né, te ajudar a tomar decisão. Isso tudo é muito importante. Você tem também parcerias com grandes empresas fornecedoras de dados. Então, existem N formas de se trabalhar. O Ministério hoje tem contado muito com um trabalho conjunto com a própria Embratur e tem se buscado uma aproximação maior com a rede nacional, a rede brasileira de observatórios de turismo, porque os observatórios estaduais e alguns municipais, principalmente as grandes capitais, elas produzem muitos dados e que deveriam também fornecer esses dados, né, e podem fornecer esses dados para melhorar a quantidade de dados que o Ministério, como órgão nacional, possui e pode também distribuir. Então, assim, a ajuda de municípios, estados é também fundamental, porque eles constroem seus próprios dados, eles elaboram suas próprias pesquisas, né? Então, tudo isso é muito importante mesmo para a gente ter um turismo brasileiro mais forte e com mais informações. Então, acho que isso é muito importante nessa questão. É uma aula, né, pessoal? Nós estamos aqui conversando com a Bárbara Rangel, que é uma pessoa muito qualificada no Ministério, que está trazendo dados para nós muito importantes. Então, Bárbara, o microfone está aberto para você está na feira aqui, quiser voltar depois, conversar mais um pouco, contar alguma coisa que você esqueceu. Estamos aqui às tuas ordens. Muito obrigado por estar nos falando